Então o que a gente vai trabalhar a lei penal no tempo? A gente vai trabalhar o abolitio criminis, tá? Então vamos pegar aqui o abolitio criminis e vamos tentar entender o que ele diz, o abolitio criminis. Ele diz o seguinte, ó. Na verdade, a gente não vai trabalhar só o abolitio criminis, porque o abolitio criminis está no caput, né? A gente vai trabalhar o artigo 2º, que depois a gente vai entrar para o 3º e para o 4º, que é o tópico lei penal no tempo. A lei penal no tempo, a gente trabalha no caput dele. O que é caput? É a cabeça do artigo, né? E trabalha no parágrafo único. A gente trabalha no caput o abolitio criminis, e a gente trabalha o princípio da retroatividade de lei, retroatividade, a gente trabalha a ultratividade de lei e a a gente vai trabalhar a irretroatividade de lei. Irretroatividade de lei. Então vamos lá. Quando a gente estiver trabalhando todos esses princípios, a gente vai lembrar que a regra geral do artigo 2º é a irretroatividade de lei. Gravem. Lei penal em regra não retroage e também, por analogia, nem avança no tempo. Só que, em exceção, existe a retroatividade de lei mais benéfica e a ultratividade de lei mais benéfica. Mesmo que esteja constando no caput o abolitio criminis, a gente sempre começa pelo parágrafo, para explicar para vocês as normas gerais de irretroatividade, ultratividade e retroatividade de lei. O que é retroatividade de lei? É a lei, de forma fictícia, voltar no tempo. O que é ultratividade de lei? De forma fictícia, a lei avança no tempo. Para que é isso? Sempre para beneficiar o réu. Grava o seguinte, o Código Penal brasileiro é bonzinho, ele sempre ajuda, ele nunca prejudica. Só que nós vamos ter uma sequência de conflitos de normas aonde a própria norma, com princípios e ficção, ela vai se resolver. Calma, que tudo no seu tempo. Por isso é que isso aqui é cobrado, porque na hora da explicação é embaçado. Olha só, a irretroatividade de lei penal, por que a lei penal não retroage no tempo? Ela é fixa. Porque, em regra, eu tenho que obedecer a chamada lei do tempo do crime. Ó, o artigo 4º diz assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão criminosa, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o que vale é o momento do crime. O goleiro Bruno, em 2009, matou Elisa Samúdio. Legal. Ele vai responder lá por homicídio qualificado. Qual era a pena lá? A pena era de 20 anos na época. Beleza. Se a pena era de 20 anos e ele foi processado e condenado e foi para o tribunal de júri 10 anos depois, a pena tem que ser a de 20. Essa é a regra do Código Penal. A lei não retroage, a lei não avança. É aquela lei que utiliza. Só que a gente tem um problema na hora da aplicação real da coisa. Então vem para cá. O que eu estou trabalhando aqui no abolitio criminis? Primeiro, estou no artigo 2º, não se esqueçam, é a lei penal no tempo. A lei penal no tempo também, eu vou pegar os artigos 3º e o artigo 4º do Código Penal. Eu vou trabalhar o abolitio criminis, que está no caput, daqui a pouco, e vamos trabalhar as regras da irretroatividade, que é regra, tá? A lei não volta se ela sempre for mais grave, e a retroatividade e ultratividade, que são exceções, as benéficas, ela tem a chamada extratividade. Evandro, o que é extratividade? Retroatividade, a lei volta, ultratividade, a lei avança, é chamado movimento de lei do tempo. Toda vez que eu tiver movimento de lei no tempo, eu estou tendo o sinônimo que se chama extratividade. Foi para frente, foi para trás. Isso é extratividade, ok? Vamos lá, para a explicação.
E retroatividade de lei. Galera, toda vez que a gente estiver trabalhando a irretroatividade, ultratividade e retroatividade de lei mais benéfica, a gente vai ter duas leis sendo impostas num caso concreto, que é aquela chamada em situação hipotética, julgue que tem a seguir, ok? Imagina o seguinte, o A matou o B, mas a regra é, quando o A matou o B? O A matou o B no dia 10/10/2009. Nessa época, a pena era de 6 a 20 anos, ou seja, é a lei do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pela lei geral, pelo princípio, essa lei aqui é que está vaga, porque eu uso a lei do tempo do crime, princípio 1. Só que existe, ó, vou colocar aqui, ó, princípio 01. Eu tenho que usar a lei do tempo do crime. O Código Penal não tem como escapar disso. Só que o princípio 02, ele é um problema, porque ele conflita com 1. Princípio 02. Não posso usar leis revogadas. Como é que eu conflito isso aqui? Como é que o direito penal resolve? O direito penal resolve criando a chamada ficção jurídica. Galera, é por isso que quando vocês ouvem lá, tentam assistir uma decisão do STF, vocês não conseguem entender o que eles falam. Porque o direito, essa porra parece direito romano, parece que ele te complica em vez de te ajudar, mas eu vou te ajudar. Então eu tenho aqui o princípio 1 que vai conflitar com o princípio 2. Por quê? O A matou o B no dia 10/10/2009, a pena era de 6 a 20, eu tenho que usar essa pena. Só que posteriormente, em 2015, a lei mudou. A lei passou de 6 a 20 e a lei passou de 10 a 20. Ela ficou pior, essa lei, ela ficou mais grave. Só que se uma lei da frente trata do mesmo assunto da lei de trás, ela automaticamente revoga a lei anterior. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o A matou o B no dia 10/10/2009, a pena era de 6 a 20, eu tenho que usar essa pena, só que a pena acabou de ser revogada em 2015. O princípio 01 manda eu usar a pena de 6 a 20, mas me proíbe de usar leis revogadas. Então tem uma merda, porque eu tinha que usar de 6 a 20, mas ela está revogada. E aí, o que faz para solucionar? Ficção jurídica. O que o juiz vai fazer no caso concreto? Nesse caso concreto, essa lei aqui, que é a lei de 10 a 20 anos, ela é mais grave. Se ela é mais grave, ela prejudica o réu. Mas eu tinha que usar ela, porque ela tem vigor. Eu não podia usar de 6 a 20, porque a de 6 a 20 está revogada. O que o juiz vai fazer no caso concreto? Essa de 10 a 20, ela não pode retornar no tempo, porque a lei deveria retornar no tempo numa ficção jurídica para obedecer a lei do tempo do crime. O juiz deveria fazer a lei de 10 a 20 funcionar no dia 10/10/2009, ficticiamente, para que ela efetivamente pudesse ser aplicada. O juiz não pode fazer isso. Então essa lei de 10 a 20 não volta, ela não retroage. Por isso que o princípio é de irretroatividade de lei penal. O que o juiz vai ter que fazer? O juiz vai ter que pegar essa lei de 6 a 20, aí ele respeita o primeiro princípio, que é o princípio da lei do tempo do crime. E o juiz, naquele caso concreto, no dia do julgamento, ela mudou em 2015, só que o tribunal do júri foi em 2019. Nesse dia do julgamento de 2019, o juiz vai pegar essa lei de 6 a 20, vai trazer ela lá para frente para a vida e vai falar assim, pelos poderes a mim constituídos, eu vou respeitar a lei do tempo do crime, que a lei do tempo do crime é de 6 a 20 anos, e eu vou desrevogar essa lei só para o caso concreto. Então o juiz caga no princípio 02, ele desrevoga a lei e usa essa lei como se ela estivesse no lugar de 10 a 20. Então, leis, se eu tiver duas leis do conflito no tempo, a de trás menor, a da frente maior, a maior não pode voltar. Então eu tenho o primeiro princípio, irretroatividade de lei mais grave. Só que, galera, toda vez que acontecer a irretroatividade, eu tenho que usar alguma lei. Eu vou usar a lei de trás, então vai estar tendo também a ultratividade. De qualquer forma, eu tive uma lei movimentando um tempo, a ultratividade, a lei de 6 a 20 correu para frente? Correu. Então eu tive, no mesmo caso, quando a lei da frente, 10 a 20, é maior do que a lei de trás, eu tive junto irretroatividade de lei mais grave, ultratividade de lei mais benéfica. Por que ultratividade de lei mais benéfica, Evandro? Porque a lei de 6 a 20 é melhor e ela rolou para frente para ser aplicada. E eu tive a extratividade. Por que extratividade? Porque se tiver ultra ou retroatividade, a lei movimentou, eu tenho extratividade junto.
Então eu tenho 3 princípios aqui. Eu tenho a irretroatividade de lei mais grave, no mesmo caso concreto, a ultratividade de lei mais benéfica, porque 6/20 foi para frente, 10/20 não voltou para trás, e como se movimentou, eu tenho extratividade. Parece complicado, mas não é. Agora olha esse outro princípio aí. Retroatividade de lei. Respira aí. Tem que dar uma respirada, né? Se não deu uma respirada, você olha para esses conteúdos e fala assim, cara, o cara do direito penal comeu cocô. Galera, como é que o direito penal foi feito? Foi escrito. Em 1940, que era uma ditadura ainda, né? Que era de Getúlio Vargas chamou um monte de doutrinador e falou assim, olha, vocês vão sentar numa rua do Rio de Janeiro chamada Rua Mata Cavalo. O nome é isso mesmo, de verdade. E vocês têm uma semana para escrever o Código Penal, senão eu corto cabeças. Ou seja, os caras foram para lá, não sabiam muito o que ia escrever, os caras encheram o rabo de cachaça naquele mundo boêmio lá de 1940 e em 2 dias escreveram o Código Penal. Em 1942, o Código Penal foi promulgado. Né? Na verdade, é um decreto-lei, o Código Penal. E em 84 houve a reforma. Então tem muita coisa aqui que é muita ficção jurídica que foi adaptada. STF, STJ, eles foram adaptando. Por isso que o direito, às vezes a gente tem que falar de uma forma mais simples para vocês. Mas esse tópico aqui, lei indo para frente, lei indo para trás, é só fazer uma revisão que você vai embora. E botar no papel e testar. Porque como é que vem essas questões? Vem assim, em situação hipotética, julgue o item a seguir. E aí a gente vai seguindo. Eu vou trabalhar agora a retroatividade de lei mais benéfica. Vamos lá. O que é retroatividade de lei mais benéfica? Você lembra que no caso concreto, a lei de trás, essa lei aqui, no último exemplo, era mais branda. E aqui a lei era mais grave. Lembra disso? Agora eu inverti. Agora como é que ficou? Agora a lei de trás, a primeira lei do tempo do crime é mais grave e eu tenho uma lei aqui menos grave agora. O exemplo vai continuar sendo bem básico. O A matou o B, a lei do tempo do crime era 6/20, só que quando chegou aqui foi em 2008, quando chega aqui em 2010, a lei muda, ou seja, a lei mudou de 6/20 e veio de 4/8. E o julgamento aconteceu em 2020, Tribunal de Júri. Né? Pô, Evan, tanto tempo depois, qual que eu vou utilizar? Essa primeira lei ou essa segunda lei? Bem, eu tenho 2 coisas básicas aqui. Eu tenho que é obrigatório usar a lei do tempo do crime. Lembra do princípio? Então eu deveria usar 6/20. Só que eu não posso usar a lei revogada. Então eu tenho que usar uma lei que está vigorando, de 4/8. Mas como é que eu faço essa lei de 4/8? Respeitar o primeiro princípio, que é a lei do tempo do crime. Fácil. No dia do julgamento, o juiz vai falar assim, olha, a lei mais branda é de 4/8. De 4/8 anos. Essa lei ela não está revogada, eu posso usar ela, o princípio 02 está ok. Só que eu preciso obedecer à lei do tempo do crime. Numa ficção jurídica, o juiz vai chegar no dia do julgamento e vai falar assim, pelos poderes a mim constituídos, eu pego essa lei de mudança de 2010, que é 4/8 anos, e eu digo agora que era ela que estava funcionando no lugar da pena de 6/10. O juiz vai lá mesmo e rabisca, igual eu estou rabiscando aqui, ó. É de 4/8. Evandro, o juiz pode fazer isso? Cara, o juiz é um ser completamente diferente. O juiz pode fazer qualquer coisa. Entre elas, ele pode retroagir ficticiamente a lei no tempo. O juiz é um ser angelical, cara. É um ser fora da curva. Ou eles têm certeza que são Deus, ou eles acham que são Deus. Então, eles conseguem fazer isso. Ou seja, a lei se movimentou ficticiamente, o juiz obedeceu, ok, a lei do tempo do crime. E a lei não estava revogada, ok também. Então o que eu tenho aqui? Retroatividade de lei mais benéfica. A lei voltou no tempo. Ela movimentou ou não movimentou? Movimentou, então eu tenho retroatividade de lei mais benéfica, que é igual a extratividade de lei. Ficou bom, né? Alô, você. Vamos lá agora para a ultratividade. Cara, ultratividade é a reexplicação ao contrário da irretroatividade de lei mais gravosa. Por quê? Olha aqui, ó, é o mesmo exemplo. Eu tenho aqui agora, na ultratividade, uma lei mais leve e eu tenho agora uma lei subsequente mais grave. Olha como é que já vai começando a ficar mais esperto, né? Essa lei mais grave, você já sabe que ela não pode voltar no tempo. Mesmo para obedecer a lei no tempo do crime. E mesmo ela estando funcionando, o juiz vai ter que fazer o seguinte. O princípio 01 já está obedecido,
porque é de 4 a 8 de qualquer jeito, só que essa lei está revogada e não pode se usar leis revogadas. Isso aqui aconteceu agora em 2010, a lei mudou em 2015, o julgamento em 2020. O que o juiz vai fazer? A lei que está funcionando é de 6 a 10. Só que o juiz vai pegar essa lei de 4 a 8 e vai falar pelos poderes a mim constituídos, o que vai funcionar no caso concreto para esse julgamento concreto é de 4 a 8 anos, porque no tempo que o crime foi cometido, a lei penal do crime era de 4 a 8. Ah, seu juiz, mas a lei está revogada, mas eu posso desrevogar. O juiz fala isso. Então ele aplica de 4 a 8 anos. A lei saiu lá de 2010 e ficticiamente o juiz reviveu ela em 2020. O nome disso é ultratividade de lei mais benéfica, porque eu subi a lei mais benéfica. E também ocorreu a extratividade, porque a lei correu no tempo. Você viu como é que começa a ficar mais simples? Quando eu pego aqui, ó, que você vai acompanhando, você pode ver que da irretroatividade aconteceu. Irretroatividade é ultratividade. Retroatividade acontece sozinha, a lei volta no tempo. Aqui aconteceu a mesma coisa, galera. Aconteceu também, além da ultratividade mais benéfica e extratividade, também ocorreu a irretroatividade de lei mais grave. Por que aconteceu a irretroatividade de lei mais grave, Evandro? Aconteceu porque 6 a 10 não pode voltar. Alô você, matamos aí tópicos que pareciam ser graves, mas não são, que é a retroatividade de lei mais benéfica, ultratividade de lei mais benéfica, que elas são também consideradas, não esqueçam, extratividade, que a lei movimenta no tempo. A irretroatividade vai acontecer sempre junto com a ultratividade, tem que obedecer à lei do tempo do crime, e dado isso aqui agora, a gente pula para o abolitio criminis, que também não tem mistério, é muito tranquilo e muito bom da gente lidar. Galera, o que é abolitio criminis? Tá? Ó, o abolitio criminis recebe um nome legal, é a abolição, ó, abolição do crime. O crime ele gera dois tipos de efeitos. Ele gera o efeito penal da conduta criminosa e ele gera o efeito civil da conduta criminosa. O que é o efeito penal? Você tem a pena, e a pena ela pode ser de reclusão mais detenção e pode ter ainda reclusão e detenção com a pena acessória de multa. Essa multa aqui, galera, é chamada multa penal. É aquela multa que você tem que pagar em decorrência do crime. A decorrência do crime civil, todo crime gera um dano. Esse dano gera uma responsabilidade civil. É como se a vítima pudesse entrar com ação de dano moral contra você e pedir dinheiro. Aqui é a obrigação de reparar o dano civil. Evandro, quer dizer que eu dei um tiro na cabeça do B e matei o B. Eu vou ter que ter reclusão e uma pena normalmente do direito penal. E ainda assim, a mãe da vítima pode entrar com uma ação e pedir 500 mil reais para mim, porque era o que essa vítima ia gerar em vida de valor e ia contribuir para ela? Pode. Aí o que acontece com o abolitio criminis? Imagina o seguinte, o crime agora é de adultério. Adultério foi revogado, galera, em 2006, o crime de adultério. Por que o adultério foi revogado? Cara, tempos modernos necessitam de direitos penais modernos. E hoje está muito comum, cara. Essa putaria aí está muito comum. Então, se você tivesse que punir todo mundo que comete adultério, porra, não ia ter lugar para prender tanta gente, né? E aí o direito penal diz o seguinte, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar tudo que é penal, mas a gente mantém o civil, porque a gente não pode tirar nunca o critério civil. Então, basicamente, que é o direito da pessoa de se sentir prejudicada. Então você tem que no abolitio criminis, você sempre vai extinguir os efeitos penais, todos eles, mas obrigatoriamente a gente tem que permanecer com os efeitos civis da sentença penal condenatória. O que quer dizer isso, Evandro? Imagina o seguinte, eu tenho uma lei A que é de 4 a 8 anos, que puniu o crime de adultério. Em 2006, a lei B vem
e considera a Lei A como não fato mais descrito. Ou seja, o que acontece? Chegou aqui a Lei B e disse assim, o texto da Lei B era assim, essa lei vem e considera revogada o crime de adultério constante na Lei A. Pronto. A Lei A acaba de ser revogada, né? Há 4 a 8 anos não existe mais, o crime de adultério não existe. Mas o que acontece? Se a Sandra foi traída pelo João e o João estava condenado a 5 anos de cadeia, estava cumprindo a pena. E ainda assim, nesses efeitos penais, a Sandra entrou com ação e pediu mais 20 mil reais de dano moral. Quando em 2006 que o João está preso, ele foi condenado lá em 2004, deveria ficar 2004, 5, 6, 7, 8, deveria ficar preso até 2008. E ele está preso efetivamente na penitenciária lá em 2006 pelo crime de adultério. A Lei B veio e desconsiderou a lei como crime. O que ele vai fazer? Pega o João e libera o João na hora. O João não responde, mas não deve ficar preso mesmo depois do trânsito julgado. Se tem ação penal, extingue a ação penal. Se tem inquérito policial, encerra o inquérito policial. Se tem uma notícia crime, ele para todos os efeitos penais, tudo. Inclusive, ele não é obrigado mais a pagar aquela multa penal. Agora, os efeitos civis, eles permanecem. A ação que ele entrou cobrando os 20 mil continua correndo normalmente na justiça para ela receber. Ou seja, extingue-se todos os efeitos penais, permanecem os efeitos civis. Esse é o abolitio criminis do Código Penal, é a abolição do crime. Ou seja, chegou uma lei nova, você extingue por completo. A gente tem que tomar cuidado, porque existe a chamada súmula, a gente passou o abolitio criminis agora, né? A gente trabalhou a retroatividade de lei, a ultratividade de lei, a irretroatividade e o abolitio criminis com suas regras. Só que isso aqui, galera, é a regra geral do Código Penal. Regra geral do Código Penal. A gente tem que tomar cuidado porque existe a exceção a essa regra geral que vai mudar o que a gente pensa de retroatividade, ultratividade e retroatividade de lei por conta do que foi falado no STF. Aí eu tenho o chamado crime permanente e eu tenho o chamado crime continuado. Nesse crime permanente, nesse crime continuado, o que eu vou ter basicamente? Eu vou ter basicamente a súmula 711 do STF, que diz assim, no crime permanente ou no crime continuado, aplica-se a lei do momento da cessação da conduta do agente, se ela foi cometida antes de se encerrar, antes de entrada em vigor da lei, beleza? Então vamos lá. Evandro, o que acontece no prático? Vamos dar um exemplo aqui de crime permanente, tá? Crime continuado eu não vou entrar agora não, porque está no artigo 71, né? A gente vai trabalhar no concurso de crimes lá na frente. O crime permanente, o mais fácil da gente entender, é a extorsão mediante sequestro. É um crime que está no artigo 159 do Código Penal. O que é a extorsão mediante sequestro? É quando eu cerceio o direito de liberdade da vítima para pedir o preço do resgate. Aconteceu mais ou menos assim. No dia 10/10 de 2015, o A mais o B mais o C se juntaram e resolveram cercear o direito de liberdade do D para pedir o preço do resgate. Beleza. Pediram ali o preço do resgate. Bem, enquanto o D estiver em cárcere, por conta que o A, o B e o C estão pedindo o preço do resgate, eu vou ter ali o crime, olha o nome, se protraindo no tempo. O que é isso aí quando o crime se protrai no tempo? Esse nome feio mesmo. Quer dizer que a cada pedacinho, o crime está se consumando. Enquanto a vítima estiver lá todo dia, a cada minuto, a cada segundo, o crime está se consumando. Então você imagina, eu tenho um crime sendo consumado com a Lei A no dia 10/10/2015, que era de 4 a 6 anos. Só que quando chegou no dia 10/10/2016, ou seja, a vítima já está em 1 ano em cárcere privado.
Na verdade, ela está em cárcere para preço do resgate, o artigo 159 está funcionando de qualquer jeito. O A está num estado, o B no outro, C tomando conta do cárcere privado, mas estão em concurso de pessoas e o crime está acontecendo. Mudou a lei de 6 a 8 anos, a lei ficou mais grave. Como o crime está se consumando, o crime se consumou aqui e ele continua se consumando aqui. Então agora não é mais de 4 a 6, eles vão responder de 6 a 8. Mas o que acontece? Se eles continuam cometendo crime e no dia 10/12/2016 o Congresso vai lá rapidinho e muda de novo a lei. A lei passa de 6 a 8 para 8 a 10. Então eu tenho uma lei menos grave, eu tenho uma lei intermediária e eu tenho uma lei mais grave. E quando que eles são presos? A lei mudou no dia 10/12/2016. Tinha a conduta deles ainda, a pessoa estava em cárcere privado. A lei mudou no dia 10... Não, eles foram presos, né? A conduta foi encerrada no dia 10/1/2017. Aqui eles foram presos, a vítima foi solta e o crime não existe mais. O crime não está se protraindo. Só que o crime se protraiu até esse momento aqui. A pergunta é, a conduta criminosa dele se deu até quando? Se deu até dia 10/1/2017, aqui é a conduta criminosa. E quando que se exauriu essa conduta criminosa? Efetivamente, ela parou de acontecer no dia 10/1/2007. E a lei entrou em vigor, a última lei entrou quando? Entrou no dia 10/12/2016. Nesse caso concreto, qual lei eu uso, galera? Eu uso a lei menos grave, que seria a regra lá, a da ultratividade de lei penal, que a gente sempre, no caso concreto, usa a lei menos grave. A gente usa a intermediária ou a gente usa a mais grave? Na verdade, a gente não usa nenhuma das três, nem a menos, nem a intermediária, nem a mais grave. A gente vai convencionar usar sempre a última. Mesmo que ela seja mais grave. Nesse caso aqui, calhou de ser a mais grave. Por isso que na súmula a descrição vem assim. No crime permanente, no crime continuado, usa-se a lei da cessação da conduta do agente, vírgula, ainda que ela seja mais grave. Nesse caso, a gente vai usar a mais grave, foi a última. E se ela fosse a menos grave? Usaria a última também. Se fosse a intermediária, usaria a última. Então eu tenho aqui a quebra, uma exceção à regra do artigo 2º do Código Penal. Bem, matamos aí com muita consequência. Agora, os próximos passos que a gente tem que tomar é bater o artigo 3º e o 4º, que é a continuidade da lei penal no tempo. Mas a gente arrebentou com muita qualidade o artigo 2º. Galera, isso aí é o maior índice de questões que caem em concurso. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, a aula está objetiva, não está corrida, está bem batida, e eu tenho certeza que se você anotar tudo vai ser show. Alô você!